Olá! Enquanto o coronavírus se alastra e faz milhares de vítimas no Brasil, Bolsonaro e seus aliados avançam com a pauta neoliberal e tentam capturar mais recursos da saúde, da educação e das pesquisas científicas. Na entrevista central, o médico sanitarista Adriano Massuda avalia que não haverá recuperação econômica enquanto a pandemia for banalizada pelo governo federal. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora o Central do Brasil. Central do Brasil. A PEC emergencial proposta por Bolsonaro irá direto ao plenário da Câmara, sem ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. A medida apresenta forte rejeição por transferir dinheiros da educação e da saúde para pagar a dívida pública e tem sido usada como moeda de troca para a liberação do auxílio emergencial. Enquanto isso, trabalhadores sofrem os efeitos da crise. Naya Tawani nos mostra as condições de quem vive na informalidade. Nacional. Os trabalhadores informais foram uma das primeiras categorias a ser afetada pela pandemia em 2020. É o que aponta uma pesquisa do IBGE deste ano. Com pouca assistência e alto risco de contaminação pela Covid, esse setor continua vulnerável em meio a este cenário. E agora, com a ausência do auxílio emergencial, a renda desses trabalhadores pode cair até 37%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A cientista social Érica Giannoni comenta que o valor de R$ 200 a R$ 250 não compensará a renda da categoria. Está vendo, que esse avanço está retrocedendo à medida que o governo está querendo diminuir, para em torno de R$ 250 esse auxílio. Gente, o problema disso não é a questão do dinheiro, é a questão que a gente tem uma cesta básica aí de R$ 600, a gente teve em 2021 um aumento de 3 vezes, no gás de cozinha, ou seja, que afeta diretamente na comida das famílias brasileiras. Atualmente, o número de trabalhadores informais no Brasil soma quase 30 milhões de pessoas. E com o avanço da pandemia e medidas restritivas em vários estados brasileiros, a categoria fica invisibilizada diante da crise sanitária e econômica. Cristiane Carvalho, do Sindicato dos Vendedores Ambulantes do Distrito Federal, expõe os impasses que a categoria tem enfrentado. Uma parte diz que quer receber o auxílio, que não se sente seguro para ir para as ruas. Outra parte da categoria diz que prefere continuar trabalhando, porque o que a pessoa ganha trabalhando nas ruas é superior ao valor de um auxílio emergencial. Vamos dar uma pausa na cultura. A história de um espião brasileiro que morreu em condições suspeitas é o tema da dica de hoje. Vamos saber mais com o escritor Rafael Alberti, que fala de Caruaru. Parada Cultural. Meu nome é Rafael Alberti, eu sou escritor do livro Um Espião Silenciado, da CEP Editora de Pernambuco, que conta uma história inédita e real, fruto de uma pesquisa de 10 anos, de José Nogueira, um espião da Marinha, um agente duplo do Senimar que trabalhava tanto para organizações de extrema-direita paramilitares no pré-64, quanto era influente com políticos de esquerda, políticos progressistas como Eloy Dutra. Era amigo pessoal do João Goulart, e ele cai do seu apartamento em março de 63, na Cinelândia, no Rio, e a polícia encerra o caso como uma simples queda. Eu sugiro no livro uma outra versão e conto um ponto inédito da existência de uma espécie de Ku Klux Klan brasileira chamada Ordem Suprema dos Mantos Negros, que atuava em Niterói, tá bom? O livro está disponível no site da editora CEP ou no formato e-book na Amazon, Apple, Google Play, Wiki ou Kobo. Fica aí para a lista de leitura deste ano. E agora, pandemia.
Uma pesquisa feita por cientistas brasileiros aponta que no norte e no nordeste as infecções por coronavírus atingem mais os jovens que vivem em piores condições socioeconômicas. Vamos saber a situação do Nordeste na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O governo da Bahia prorrogou por mais 48 horas o decreto que estabelece toque de recolher entre as 8 da noite e 5 da manhã. A determinação vale até esta quarta-feira, 3 de março. A medida foi anunciada em virtude do aumento do número de casos e da alta ocupação de leitos de UTI no estado. Até o momento, 300 pessoas aguardam vagas na UTI. Rio Grande do Norte e Piauí estão com 100% dos leitos de UTI ocupados e já anunciaram medidas restritivas. Jones Albuquerque, integrante do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, órgão do Consórcio de Governadores do Nordeste, nos mostra como os dados justificam as medidas restritivas na região. As demandas são simultâneas e agora eu não tenho mais a liberdade logística de pegar um paciente, colocar ele na ambulância e levar para um outro município que ainda tem leitos. Não consigo mais fazer isso. E aí, saturando e chegando no nível de saturação, tenta-se, com medidas restritivas, conter a circulação. O Ceará registrou em fevereiro 573 óbitos, um número maior do que o registrado em janeiro e dezembro. Atualmente, 90% das UTIs estão ocupadas, o que justificou a adoção de medidas de restrição pelo governo do estado. O professor da Universidade Federal do Ceará, Marco Túlio, analisa que esta nova crise dentro da pandemia no Nordeste é decorrente da falta de ação do governo federal e do relaxamento da população com os cuidados. A gente poderia ter prevenido isso, né? Essa vai ser a grande pergunta que a gente vai ficar daí para frente, né? Porque se nós temos um sistema de vacinação, a gente tem uma possibilidade de capilarização incrível. Através da atenção primária, a gente consegue fazer a imunização em massa. O problema é que não houve uma iniciativa, não houve política de Estado para que isso acontecesse. Apesar das chantagens, o governo Bolsonaro está propondo um auxílio emergencial de 4 parcelas de R$ 250, excluindo cerca de 25 milhões de pessoas que receberam o benefício no ano passado. Somado aos cortes na saúde, o Brasil beira ao colapso. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com o médico sanitarista Adriano Massuda. Entrevista Central. Hoje a Entrevista Central conversa com o médico Adriano Massuda. Ele é médico sanitarista, já foi servidor do Ministério da Saúde e hoje é pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor, doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença nessa Entrevista Central. Jonatas, um prazer enorme estar aqui contigo. Doutor, os secretários de saúde dos estados brasileiros emitiram uma nota ontem onde eles pedem aos governos para realizar mais restrições em eventos, atividades religiosas e esportivas. O senhor pode nos explicar, nesse momento da pandemia, por que é necessário novamente restrições à circulação de pessoas? É uma história trágica que está se repetindo e, mais importante, poderia ter sido evitada. Uma doença transmissível, uma pandemia, ela é passível de tomar medidas mitigatórias para evitar a transmissão da doença e, assim, não ter uma pressão sobre o sistema de saúde e não ter mortes que podem ser evitadas. Enquanto a gente não tem tratamento, enquanto não tem a população vacinada, não há outra alternativa que não a tomada de medidas que a gente chama medidas não farmacológicas, que são medidas de restrição de mobilidade urbana. Para quê? Para que você tenha menos contato entre as pessoas e assim reduza a transmissão. Medidas de uso pessoal de máscaras, higienização, porque assim você também reduz a transmissão do vírus. Então, são as alternativas que nós temos no Brasil nesse momento para enfrentar a doença. E o senhor é pesquisador do Centro de Planejamento e Estudos em Gestão da Saúde. E
por conta disso mesmo, eu gostaria de fazer uma pergunta envolvendo a pandemia com a economia, porque o presidente Bolsonaro sempre coloca essa condicionante, como se fosse possível cuidar da economia e cuidar do isolamento social. A economia vai se salvar se as pessoas continuarem doentes? Países que adotaram medidas restritivas para reduzir a transmissão do vírus e conseguir controlar a doença, hoje já estão voltando a funcionar quase na normalidade. Então, acreditar que a gente pode enfrentar essa pandemia de peito aberto, expondo a população à contaminação, é de uma irresponsabilidade não só sanitária, mas também para a retomada das atividades econômicas e sociais. Para a gente poder retomar as atividades econômicas, é fundamental controlar a pandemia, controlar a transmissão da doença. E, como eu disse, não há outra alternativa nesse momento que não a restrição da mobilidade urbana, para aí sim a gente reduzir a transmissão do vírus. Doutor, o SUS aguentou um ano de pandemia, mesmo com desinvestimentos, mesmo com menos verbas. O SUS aguenta 2021 como foi 2020, com o PEC dos gastos e com menos verbas para tratar da doença? Nós poderíamos ter tido uma resposta muito diferente da que tivemos se tivesse uma melhor coordenação nacional de resposta e se tivesse mais investimento no sistema público de saúde brasileiro. Com mais investimento no sistema público brasileiro, nós teríamos mais equipes trabalhando na atenção básica de saúde, nas equipes de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Essas equipes seriam fundamentais para tomar as medidas necessárias para a redução da transmissão do vírus em cada uma das localidades. Nós temos programas de saúde pública que são reconhecidos internacionalmente. O Brasil é um dos países que mais conseguiu avançar na imunização, na vacinação, né? Nosso programa de vacinação foi um dos melhores do mundo. Não é mais hoje, por conta desse enfraquecimento. Essas ações de saúde pública seriam fundamentais. A gente tem uma atenção básica, atenção hospitalar, com uma coordenação de ações de vigilância epidemiológica, estratégias para a implantação de vacinas, seria tudo que precisaria de um país para enfrentar uma pandemia como essa. Pesquisas de opinião já mostram que boa parte da população, uma parte da população não acredita ao governo federal e ao presidente Bolsonaro a culpa dessas mortes. Cientificamente, é possível comprovar que muitas dessas mortes tanto poderiam ter sido evitadas, quanto o governo federal também tem culpa nisso? Ele não só deixou de fazer as ações que deveriam ter sido feitas, como orientou a população a tomar medidas que agravaram a situação. Medidas que deveriam ter sido feitas de restringir a mobilidade urbana foram combatidas pelo presidente da República. A pesquisa que mencionamos hoje no programa também aponta que as mulheres correm mais risco de serem infectadas pela Covid, muito em razão dos postos de trabalho que ocupam. A superação da divisão sexual do trabalho é parte da luta que as mulheres têm travado. Nos aproximamos do 8 de março e hoje Bernadette Monteiro nos aponta caminhos do feminismo popular e antirracista. Novos caminhos. Em um projeto popular, feminista, antirracista, queremos superar a divisão sexual do trabalho. Divisão essa que separa o que é público do que é privado, destinando o que é público aos homens e o que é privado às mulheres. E hierarquiza, dizendo que o trabalho realizado no privado tem menos valor que o trabalho realizado no público. E esconde a inter-relação e interdependência existente entre esses dois trabalhos. Para superar essa divisão sexual do trabalho, precisamos que o trabalho doméstico e de cuidados seja dividido com os homens e com o Estado. Com o Estado, através de políticas públicas, como creches, lavanderias populares, restaurantes públicos. Precisamos que as mulheres tenham igualdade salarial com os homens. Salário igual para trabalho igual. Precisamos que a produção do viver seja reorganizada nos nossos territórios. Mas sabemos que essas conquistas só virão com muita força auto-organizada das mulheres em movimento e em luta.
O Central do Brasil termina aqui. Reveja os nossos conteúdos pelo Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.